Paz, amada igreja. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Dê um glória a Deus bem alto aí. Para incomodar o inferno. Amém? Novamente, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, porque a igreja está linda. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu sei que você que veio aqui nesse lugar, eu sei que Deus quer falar para você nessa noite de forma especial, amém? E nessa noite, o Espírito Santo me trouxe uma palavra forte, amém, amados? Profético, eu gosto muito de algo profético, já parece minha cara, mas é aquela coisa, amados, Deus, Ele nos ama, e Ele quer que nós venhamos andar no profético de Deus. Porque quando nós andamos no profético de Deus, milagres acontecem. Amém? E o tema dessa noite é a esperança quando eu profetizo. Amém? Quantos estão nessa noite, aqui nesse lugar, que crê que há esperança? Amém. Há esperança. Eu quero falar para você nessa noite que há esperança quando você crê. Há esperança quando você profetiza. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre essa palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. De 1 a 14. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Ezequiel 37, de 1 a 14. A versão que eu trouxe aqui hoje é a NTLH. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 37, 1, 14. Amém? Diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou, e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos, cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora. E os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e o farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Amém? Curve sua cabeça. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Tu estás aqui, Espírito Santo. Tu já estás se movendo sobre esse lugar.
Se move, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha se revelar, meu Deus, dentro de nós e fora de nós. Nós queremos ser moldados nesse lugar, queremos ser transformados a tal ponto, Senhor, de exalar a Tua total presença, dependência no Senhor. Espírito Santo de Deus, toca em cada um que está aqui nesse lugar. Vai tocando, vai manifestando a Tua vontade, vai fazendo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Tem total liberdade, Espírito Santo. Tem total liberdade. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, talvez você já deve ter ouvido muito falando sobre esse livro de Ezequiel, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37. Ezequiel, ele foi, na verdade, esse livro de Ezequiel, amados, é a visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel teve outras visões, mas essa foi a visão que mais tocou no coração do povo de Israel. Foi a visão a qual Deus permitiu para que eles pudessem voltar a ter esperança. Talvez você veio aqui nessa noite e talvez você esteja entristecido com alguma situação na tua vida. Talvez você veio aqui para se encorajar, para ouvir uma palavra de ânimo. Eu não sei qual o motivo que você está aqui, mas eu quero te pedir para que você possa criar expectativa em Deus nesse lugar. Amém? Porque há esperança quando você profetiza. Quando você entende que as palavras de Deus se movem e ela cura, ela sara, ela liberta e ela te leva para um destino, ela te aponta para um caminho. E esse caminho é um caminho de governo. É o governo de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Amém? Aleluia. Então Ezequiel, ele teve uma visão no Vale dos Ossos Secos. E isso marca a passagem, a mensagem de juízo para o anúncio de uma nova esperança para o povo de Israel. Por meio dessa visão, Deus anunciou a Ezequiel que a nação de Israel, que diz estar sem esperança e sem futuro, voltaria a viver de novo. Diz assim, viver de novo. Diz assim, eu vou voltar. Mas fale com convicção nessa noite, amém? Diz assim, eu vou voltar a viver de novo. Amém, glória a Deus. Pois Deus o levaria de volta da Babilônia para a terra de Israel. A história conta que Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos e promete que eles voltaram a ter vida. Olha só, o povo de Israel, eles foram aprisionados, foram cativos pelo povo da Babilônia. E eles ficaram naquela terra sendo subjugados por causa da desobediência, por causa do pecado. Deus permitiu isso para que eles pudessem ser transformados naquele lugar. Todas as vezes quando acontece algo comigo e com você, que talvez você olhe e diga assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu quero te falar algo nessa noite. Sabe por que você está passando por isso aí que você está passando? É porque Deus, Ele quer tratar com você. Deus, Ele quer te moldar. Deus, Ele quer extrair azeite, mas é o melhor azeite mesmo. Porque o azeite que é extraído de você através da tua dor, Ele vai te curar. Amém? Ele vai te curar. Porque Deus precisa que você seja moldado, que você seja transformado, para que você possa ser um agente transformador na vida de outras pessoas. Para você ser curado, para você curar alguém, você precisa ser o quê? Como? Curado. Para você sarar alguém, você precisa ser sarado. Para você libertar alguém, você precisa ser liberto. Amém? E para você salvar alguém, você precisa ser salvo. Aí você diz, pastor, eu preciso ser salvo. Mas eu já não fui salvo por Jesus? Foi. Mas tem muitas pessoas que estão aprisionadas lá fora, que não conhecem a palavra de libertação, de salvação que está em Cristo Jesus, e você conhece. Então você é instrumento de Deus nessa terra para fazer a diferença nesse tempo dentro da tua casa, no meio da tua família, no ambiente onde você trabalha, amém? No teu ministério, na tua célula, no ambiente que você estiver, o lugar que você estiver, você é agente transformador.
Você é agente transformador que leva vida. Vida de Deus, vida abundante de Deus. Nós precisamos entender que existe uma vida sobrenatural de Deus pulsando dentro de nós, que nos levanta todos os dias, que manifesta a glória dele todos os dias em nós, que nos faz respirar o ar puro que se chama Jesus. Jesus habita em mim e você, através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo de Deus, amém? Quem já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus aí? Levanta a mão. Aleluia. Se você que está aqui nesse lugar nunca sentiu a presença do Espírito, nunca sentiu o toque do Espírito Santo, você não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Você vai sair daqui transformado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia. Então eu quero falar para você que não há nenhuma situação que Deus não pode transformar. Diga para o seu irmão que está ao seu lado. Diz assim, irmão, não há nenhuma situação que você esteja vivendo que Deus não pode transformar. Aleluia. Deus pode transformar a tua vida. E a partir de hoje, amém? Não é para amanhã, é para hoje. Aleluia, é para hoje. Quando Deus chamou Ezequiel e levou ele a ter uma visão de vale de ossos secos, aquele lugar estava como, um vale, aquele lugar era um lugar de morte. Aquele lugar era um lugar onde não havia esperança. Deus estava ali simbolizando, trazendo a visão para Ezequiel entender e compreender como estava o povo de Israel. Talvez você esteja nessa mesma visão hoje. Eu quero que você entenda hoje, nessa noite, que compreenda de fato essa palavra, porque essa visão, ela nos leva para o futuro. Amém? Essa visão nos leva para o futuro. E eu vou te falar por qual futuro. Porque através da morte, Deus nos dá a vida. Quando nós profetizamos. E nós conseguimos chegar no futuro através daquilo que eu profetizo. Através daquilo que você profetiza. Amém? Aleluia. Aquele lugar era um lugar de morte. Deus estava mostrando para Ezequiel que ali ele teve uma visão e ele foi levado pelo Espírito Santo naquele lugar, para que ele pudesse entender e ver, ter a visão de como estavam aqueles ossos. Aqueles ossos estavam secos, estavam sequíssimos. Estava demonstrando ali a morte. Agora imagina só, um lugar que você olha e se depara com morte. Quantas vezes nós nos deparamos com alguém, com um funeral, com alguém, um ente querido que falece, que morre, e você tem que lidar com essa morte. É difícil você lidar com a morte de alguém, sim ou não? É difícil. Mas agora imagine Deus olhando para o povo de Israel e vendo morte naquele lugar, naquela nação, a nação escolhida. Agora imagine mais alto, mais profundo, Deus olhando para mim e para você nessa noite, vendo morte. Por causa da desobediência. Por causa de separação. Sabe, quando nós estamos em Deus, nós estamos vivificados nele. Mas quando você se afasta da presença de Deus, você começa a morrer espiritualmente. E essa morte é a qual Deus estava falando para Ezequiel. Ele estava falando para aquele homem, para aquele profeta, porque era um sacerdote também. Ele estava querendo falar a ele que aquele povo, aquela nação estava morta perante a ele. Por falta de obediência, por causa do pecado. E o pecado, ele tem nos afastado da presença de Deus. O pecado, ele tem, nos levado para longe de Deus. E o pecado, ele gera morte. E Deus estava falando exatamente o que a nação estava vivendo. Estava vivendo a morte espiritual. Talvez você esteja aqui nessa noite assim, meu Deus, o que a pastora está falando? O que é isso?
mas o Espírito Santo vai tocar em você nessa noite. E vai te despertar no poder de Deus. Você vai sair daqui não da forma que você chegou, mas você vai sair daqui, sabe? Exalando o perfume de Cristo. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Porque é isso que acontece quando estamos na presença de Deus. Nós somos cheios. Nós somos cheios, nós não ficamos vazios quando estamos na presença de Deus. E você está no ambiente profético. Você está na casa do Senhor. Você está num lugar onde há milagres, onde há sinais, onde há maravilhas. Mas para isso acontecer na sua vida, você precisa crer. Você precisa, sabe, se despir de toda desobediência, de toda incredulidade, toda religiosidade, daquilo que te afasta da presença de Deus. O povo de Israel estava sabendo exatamente o que eles estavam vivendo. Eles estavam longe da presença de Deus. E Deus estava alertando aquele homem, aquele profeta, para que ele pudesse olhar a situação daquela nação. Olhe para a tua vida hoje, no nome de Jesus. Olhe para a sua vida hoje, como ela está. Faça uma autoanálise. Examine-se a si mesmo, como diz a palavra do Senhor. Se examine. É tempo de se examinar. É tempo de olhar para dentro de você e entender e compreender se você está na presença ou você está fora da presença. Se você está vivendo em Cristo ou você está vivendo fora dele. Porque quem está fora da presença de Cristo, o salário do pecado é a morte. Quem está longe de Cristo acaba se perdendo no meio do caminho. E nós não podemos nos perder no meio do caminho. Nós temos que nos encontrar em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus levou Ezequiel naquele lugar. E aquele lugar é um lugar profético. Toda visão que Deus te dá, Deus está falando algo profético para você. Entende? Entende que não é sonho? Ezequiel não sonhou. Ezequiel estava assim como você. Vou fazer aqui uma conjuntura para você entender melhor. Assim como você está sentado bem aí. E Deus vem e te mostra algo. Foi assim que aconteceu, semelhantemente a Ezequiel. Ele viu. Entende? Porque o Espírito Santo de Deus mostrou a ele. E eu quero falar para você que durante esses dias, antes de acabar esse ano de 2024, eu quero profetizar que você vai ter visões proféticas em Deus, em nome de Jesus. Deus, ele vai entrar com um conserto, ele vai entrar, sabe, com graça na tua vida, ele vai entrar com arrependimento, com conversão na tua casa, com salvação, com libertação, com cura, no nome de Jesus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus, ele não deve nada a ninguém. E ele faz porque nós somos filhos. Nós somos filhos, amém? Aleluia. Então, Deus levou aquele homem a lugares. No versículo 2, diz assim: ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Olha só que situação de Ezequiel. Ele andando no lugar de morte. Ele andando em cima de ossos secos. É forte. É muito forte o que Deus quer falar. Eu quero falar para você nessa noite que existem lugares na nossa vida que estão mortos para Deus e viva para o pecado. Existem lugares na nossa vida que estão mortas para Deus e viva para o pecado. Lá em Isaías 65:5, diz assim, eu vou ler aqui na tradução da NVI, diz assim: esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Deus está dizendo, amém? Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Olha só o que Deus está falando. Deus está falando que o pecado, que as pessoas, que aquele povo de Israel era o quê? Fumaça no seu nariz. Porque o Senhor estava sentindo o pecado. O cheiro do pecado, entende? O cheiro não, é a caatinga mesmo, né? Não é cheiro não. É a caatinga mesmo. Entende?
Que todas as vezes quando você peca, que você não confessa, você está longe de Deus? Talvez você queria ouvir uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, mas o que eu trouxe para vocês é uma palavra de confronto. É uma palavra de confronto, porque é o tempo de sermos confrontados com a palavra de revelação de Deus, para que nós possamos nos alinhar, para que Deus possa nos encontrar no dia com azeite nas lamparinas. E nós precisamos disso. Amém? Aleluia. Existem lugares na vida que estamos mortos para Deus. Por quê? Porque estamos em pecado. Porque estamos vivendo uma vida longe de Deus. Toda vez que você está longe de Deus, você está em pecado. Porque você não está mais ouvindo aquilo que Deus está falando. Você não tem mais direção de Deus. Você tem direção da tua vontade, da tua carne. E você acaba fazendo e cometendo erros. E se distancia muito, muito, muito de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos estar próximos de Deus. Precisamos estar ao lado de Deus. Precisamos estar nele. Precisamos estar nele. Porque você só ouve a Deus se você estiver nele. Se você não estiver nele, você não consegue ouvir. Você não consegue ouvir uma direção. Sabe por que talvez tua vida não está dando certo? Porque você está longe de Deus. Você não está ouvindo o que Deus está falando a você. E todas as vezes quando Deus fala a você, você está longe, você não consegue ouvir. Eu nunca me esqueci de uma pregação que o pastor Lucas pregou aqui, falando sobre a cachoeira. Falando sobre isso, sobre ouvir, sobre estar perto. E ele deu até um exemplo da cachoeira. Que quando nós estamos perto, nós ouvimos, né? Mas quando estamos longe, gente, é forte. É muito forte. É a mesma situação, quando você está perto de Deus, você ouve atentamente a voz de Deus. Você consegue tomar decisões assertivas na sua vida. Você consegue, sabe, trazer paz na sua casa. Você consegue ser instrumento de Deus no seu trabalho. Aonde você está, na tua célula, aonde você for, você é instrumento de Deus. Que leve paz, que leve libertação, que leva cura. Mas todas as vezes que você se distancia de Deus, você acaba se perdendo no meio do caminho. E aí você não consegue ouvir o que Deus quer te falar. Você começa a tomar decisões erradas, você começa a comprar e não paga. Eita Deus. Você sabe, você não pede nada, não aconselha, não pede conselho para Deus. Você já fez isso? Tudo que você quer fazer, você já pediu para o Senhor, já pediu um conselho? Senhor, me diz, Senhor. Eu estou querendo fazer uma faculdade, Jesus, de direito. Senhor, vai me aproximar de Ti ou vai me distanciar do Senhor? Tudo que nós formos fazer, você tem que pedir conselho para o Senhor. Se vai aproximar, se tem um propósito. Porque se não tiver propósito, se não te aproximar, é cilada. É cilada do inimigo para a tua vida. Para te afastar do Senhor. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque somos como cheiro suave do sacrifício de Cristo, oferece a Deus cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Olha só, quando nós estamos em Deus, nós somos o quê? O cheiro suave do sacrifício de Cristo. Quando você está nele, você sabe, você cheira a essência de Deus. As pessoas querem estar próximas de você. Na tua casa não há confusão, entende? Porque a tua família vai sentir o cheiro da presença de Deus e vai querer isso para a vida deles. Porque que acontece muitas vezes, nós entramos dentro da nossa casa. Eu quero falar que o primeiro lugar de batalha espiritual é dentro da nossa casa. Ali é o lugar onde você vai ser forjado, você vai ser formado em Deus. Ali é a prova. Sabe, ali exatamente é a prova. Se você vai ser realmente um cristão em Deus ou não. Porque não adianta você vir para a igreja e você chegar dentro de casa e você viver a vida do velho homem. Porque você está cheirando mal lá dentro. Entende?
A fumaça está subindo as narinas de Deus. Por quê? Porque você amaldiçoa sua família, você começa, sabe, falar palavrões para sua esposa ou para o esposo, vice-versa. Você acaba maldizendo o seu trabalho. Você começa a falar mal, a murmurar dentro da sua casa. E isso te distancia de Deus. Tudo que fazemos sem a permissão de Deus nos afasta dele. Nos afasta dele. E nós precisamos entender que nós precisamos ser todos os dias o cheiro de Cristo em nós. Nós precisamos, sabe, exalar esse perfume de Cristo. As pessoas precisam querer estar perto de você. Sabe, lá dentro da célula, lá também é o melhor ambiente de você exalar o perfume de Cristo, quando você está nele. Porque pessoas vão querer estar próximo de você. Pessoas vão olhar para você que nunca te viu e dizer assim, ora por mim. Porque ele vai ver em você Cristo. Sabe que muitas vezes tem pessoas que batem na porta da tua casa e te pedem oração? Ele sabe que tu é cristão, teu vizinho. Porque ele está vendo Cristo em você. Talvez você não esteja vendo Cristo em você, mas o teu vizinho vê. A tua família está vendo. E você precisa entender que você carrega Cristo. Através do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que Cristo tem sentido? Cheiro suave. O que Cristo tem sentido em você? Cheiro. O cheiro suave ou fumaça? O que você tem exalado? Cheiro ou fumaça? O que você tem exalado? O que você tem exalado dentro da tua casa? O que você tem exalado dentro do ambiente de trabalho? Na célula? Na tua vizinhança? Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Porque senão nós vamos ficar igual aquela visão do profeta Ezequiel, que viu ossos secos. Que viu ossos secos. Aleluia. Quando Deus, amados, pergunta para Ezequiel, ele fala no versículo 3, ele diz assim, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E ele dá uma resposta assim, é bem assim, bem forte em relação ao que o Senhor faz a pergunta para ele, né? Ele praticamente está dizendo assim, Senhor, eu não sei se esses ossos ele pode voltar a ter vida, mas se o Senhor está falando, eu creio em Ti. Amém? Eu creio em Ti. Nós temos que começar a ter visão de profeta. Por mais que você não esteja vendo nada acontecendo na tua casa, na tua família, você precisa ter uma visão de profeta e entender que não depende de você o milagre, depende do Senhor. Depende de quando você profetiza, para que o milagre aconteça. Porque quando você se levanta, quando você crê, quando você confia, tem fé, as coisas acontecem. Agora, quando você quer que aconteça algo, mas você não crê, você não busca, você fica só sentado esperando o outro, não vai chegar. Você precisa entender que Deus precisa que você se movimente, para que Ele possa operar o milagre na tua vida. Amém? Aleluia. E Ezequiel aqui, ele sabia muito bem quando Deus fez essa pergunta para ele. Quando ele estava dizendo a ele, Senhor, ele respondeu, Senhor, meu Deus, só Tu sabes. Só Tu sabes. É como se Deus estivesse perguntando para você nessa noite. Você crê que eu posso fazer algo novo na tua vida? Você crê que diante desses ossos secos, eu posso voltar a dar vida? Deus, Ele tem um poder, amados,
de trazer à vida aquilo que está morto. Deus traz existência aquilo como se já existisse. No versículo anterior ele ainda diz assim: Deus, Ele dá vida aos mortos e traz existência aquilo como se já existisse. Eu quero falar para você nessa noite que Deus, Ele tem o poder de trazer existência daquilo que você nem crê mais. Daquilo que você hoje diz assim: Senhor, eu não creio, Senhor, que possa acontecer isso, porque eu já orei, já jejuei, já fiz campanha. Ei, o Senhor só quer uma coisa: confie. Confie. Confiar é ter dependência em Deus. Ezequiel, naquele momento, quando Deus perguntou a ele, que foi uma pergunta assim, bem ousada de Deus para ele, para aquele profeta, ele respondeu o quê? Ele estava dizendo para Deus exatamente isso: Deus, eu confio em Ti. Se o Senhor que está falando, eu sei que vai acontecer, eu sei que algo vai acontecer, eu sei que vida vai ter nesse lugar, porque não sou eu, mas é Deus. Eu quero falar para você que não é você. É Deus sobre você, sobre a tua vida, que te faz levantar, que te faz caminhar, mesmo que você não tenha mais vontade, mesmo que você não consegue mais caminhar. Deus, Ele vai te mostrar o caminho, Ele quer te mostrar o destino, porque você precisa se movimentar no mundo espiritual, você precisa sair desse lugar onde você está. Hoje entender que quando você se levanta para profetizar na tua casa, na tua família, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre a doença, sobre a enfermidade, sabe? Milagres acontecem, curas acontecem, pessoas são saradas através de uma palavra profética que sai da tua boca. Deus só quer que você abra a sua boca, meu amado. Deus quer que você abra a sua boca e comece a profetizar como Ezequiel profetizou. Ezequiel já estava olhando para aquela multidão, para aquele povo de Israel, um povo morto, um povo desobediente, um povo rebelde. Ele já estava olhando para aquela situação ali, dizendo assim: só Deus. E ainda bem que é só Deus mesmo, porque Deus que faz acontecer, Deus que muda a história. Deus está aqui nesse lugar porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua rota, Ele quer fazer você sair desse lugar, sabe, de desânimo, de tristeza, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui depressivo, mas na autoridade do nome de Jesus você vai sair daqui curado, você vai sair daqui sarado, porque existe algo sobrenatural de Deus nesse lugar, que está dentro de você, que é o Espírito Santo. E é Ele que faz as coisas acontecer. É Ele. Ele está aqui. Ele é profeta. Ele está aqui nesse lugar. E Deus pede para que você possa abrir sua boca e profetizar. Começa a profetizar. Talvez dentro da tua casa você não tem mais profetizado, você não tem mais declarado. Ei, declara vida. Começa a abrir a tua boca, começa a declarar a vida dentro da tua casa. Você vai ver onde tiver morte, Deus vai trazer vida. Deus vai trazer vida. Deus vai trazer vida ainda esse ano de 2024. Nós estamos nos preparando, porque nós estamos nos profetizando para 2025. Mas eu creio que Deus não acabou ainda, 2024, e esses dias, Deus vai fazer grandes coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai fazer. Deus, Ele faz tudo novo. Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia, Jesus. Aleluia. E qual é a área da tua vida que está precisando de vida? Qual é a área da tua vida que está precisando de vida? Ezequiel estava olhando para aqueles ossos, andando ali naquele lugar. Talvez ele estava dizendo assim, pensando, eu estou pensando. Francilene, eu estou pensando que talvez ele estava andando ali e olhando aquilo ali, tendo a visão, né? Visão. Andando sobre os ossos, ele não estava entendendo praticamente nada. Mas quando Deus começou a falar algo profético sobre aquela visão, algo aconteceu. Algo mudou naquele lugar. Porque Deus não esquece da promessa que Ele faz. Eu quero falar para você que você pode estar vivendo a vida que for hoje, mas Deus não esquece da promessa que Ele fez a você. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Sabe, o que eu entendo, que mesmo quando o povo de Israel estava sem esperança,
Eita, Jesus. Deus levantou uma pessoa. Deus levantou um profeta. Deus levantou um sacerdote apenas para profetizar sobre aquela nação. Eu quero falar que Deus vai levantar você nessa noite, para você ser esse profeta dentro da tua casa, para mudar a situação, mudar a história da tua família, mudar a história da tua descendência, da tua posteridade. Porque Deus nos usa dessa forma. Amém? Aleluia. Qual é a área da sua vida que está precisando de vida? Qual é a área? Nós precisamos encontrar vida em Deus, somente nele, somente na palavra. A vida de Deus quando você profetiza. Sabia disso? Quando você profetiza a vida de Deus, a vida de Deus. Porque você precisa entender a direção que Deus dá para você. Deus deu direções a Ezequiel, mas estava apontando para um caminho. E esse caminho apontava um destino, que era o destino de trazer vida para o povo de Israel, onde já estava vivendo uma vida sem esperança. Eu quero falar para você que você tem que entender que existe algo pulsando dentro de você, que é o Espírito Santo. E quando você começa a profetizar, não é você que vai fazer as coisas acontecer, mas é aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam. As coisas vão acontecer ao redor, vai acontecer na tua vida, porque pessoas vão ser alcançadas por você. Quando você começar a se mover desse lugar, porque há uma esperança quando você profetiza. Há uma esperança. Ezequiel viu uma esperança quando ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar. A Bíblia diz aqui que ele profetizou conforme a ordem de Deus, amém? Que havia recebido. E a Bíblia diz que quando ele falava, houve um barulho. Houve um barulho. Eu quero te falar nessa noite que esse barulho já está acontecendo dentro da sua vida. Já está acontecendo aí em áreas que precisam ser alteradas. Porque quando Deus ele te usar, quando Deus ele quer usar, amém? Ele faz algo acontecer. Para que você possa entender que não é você, que é Ele que faz. É Ele que faz. E quando você entende que há uma esperança, quando você profetiza, sinais acontecem. Sinais acontecem. Aconteceu algo extraordinário. A Bíblia fala que enquanto ele olhava, os ossos, cobriram tendões e músculos depois de pele. Porém, não havia respiração. O que eu quero falar para você. E depois, ele diz o quê? Que da segunda vez, quando ele começou a profetizar para o vento, começou o vento e o Espírito Santo. Amém? Ele começou a falar para o Espírito Santo, ele trouxe o quê? Respiração para os ossos. Talvez você tenha não insistido naquilo que você tem pedido a Deus. A insistência que Deus quer que você tenha não é de insistir, mas é de perseverar. A primeira vez que ele profetizou, houve o quê? Houve um barulho e houve o quê depois? A Bíblia fala que começou, a ter carne, a ter tendões, a formar. Todas as vezes, quando você está caminhando em Deus, e você sabe que você está caminhando com Deus, mas coisa acontece para te estimular, para te abater, não pare de profetizar. Profetize novamente. Se ele tivesse parado naquele momento, não ia ver vida, entende? Mas Deus pediu para que ele pudesse profetizar novamente. E aí houve o quê? Houve vida. Entende? Entende que nós precisamos nos esforçar. Talvez você está faltando isso aqui, olha, só isso aqui para receber o teu milagre. Não estou comparando isso aqui
Entende? Mas eu estou falando de esforçar. Às vezes nós queremos receber de Deus, mas nós não queremos fazer nada. A gente não quer orar. Como é que eu quero receber algo de Deus se eu não quero orar? Se eu não quero jejuar? Se eu não quero ler a palavra? Porque você só entende que existe promessa quando você lê a Bíblia. Porque você sabe que tem promessa e você pode reivindicar no mundo espiritual aquilo que Deus já te deu. Agora, se você não souber, a promessa nunca vai se cumprir na tua vida. Porque você não conhece. A palavra do Senhor fala, conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer essa palavra. Porque essa palavra aqui, é ela que vai nos levar para o céu. Quando nós praticarmos ela. Não adianta você somente ouvir, mas você precisa ser praticante. Se você não praticar, você não vai sair do lugar onde você possa estar. Mas eu oro para que você, nessa noite, você venha caminhar, que você vá andar em nome de Jesus. Amém? Para um caminho, para um destino que o Senhor vai apontar nessa noite, no nome de Jesus. Porque quando você profetiza, Deus age por meio da sua palavra. Quando Deus pediu para Ezequiel profetizar para o seu povo, ele pediu para dizer a eles que ele abriria sepultura. No versículo 12 ele diz assim: por isso profetize para o meu povo de Israel e diga que eu, Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e o tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Olha só o que Deus está falando aqui, que é algo profético. Deus está falando que levaria de volta para Israel, porque não estava dizendo que arrancaria ele, amados, não era de uma sepultura, mas o cativeiro onde eles estavam vivendo, estava representando uma sepultura, entende? Talvez você esteja vivendo uma situação similar a essa, talvez você esteja, sabe, debaixo de uma sepultura no mundo espiritual, não estou falando no mundo físico, mas no mundo espiritual, porque você não consegue se movimentar, você não consegue ter esperança, mas Deus manda te dizer nessa noite: ei, abre a tua boca, começa a profetizar, porque coisas grandes vão acontecer na tua vida, na tua casa, a partir do momento que você profetizar, em nome de Jesus. Deus, ele vai começar a te dar visões, em nome de Jesus, por esses dias. Deus, ele vai começar, sabe, a te dar visões, mas sobrenatural de Deus. Você vai ter experiências com Deus, para que você possa ser forjado nele. Você precisa ser forjado no Senhor. Aleluia. Você precisa disso. Você precisa se movimentar no reino. Quando o profeta Ezequiel entendeu que Deus havia falado que não era ele que iria fazer, mas era a partir do momento que ele profetizasse, começou a ter vida. Entende? Eu quero profetizar que nas áreas da sua vida que estão mortas, vai haver vida em nome de Jesus. Vai haver vida em nome de Jesus. E vai haver testemunhos, porque o Senhor já está gerando milagres nesse lugar. E você faz parte desse milagre. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero que você possa vir aqui à frente. Amém? Glória a Deus, aleluia.